Eu vim acompanhado do meu filho, José, e a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, justamente, o envolve duplamente. Primeiro, que eu vou falar sobre a história de José na Bíblia, e segundo, porque nós vamos tocar muito no assunto de paternidade. Uma coisa que eu aprendo muito com meus filhos, e uma coisa que eu entendi uma vez, obrigado, querido, foi que você não pode mostrar para uma criança aquilo que você não tem intenção de dar. Quem tem filho pequeno aqui? Se tem filho, imagina vocês levarem seus filhos de vocês no Dia das Crianças. Dia das Crianças, tá todo mundo falando na escola, tá todo mundo comentando, é Dia das Crianças, liga a televisão, Dia das Crianças, né? No Dia das Crianças você leva o seu filho numa loja de brinquedo. Só que você não tem dinheiro para comprar, você está levando só para ele ver. Você acha que isso existe? Você pode mostrar algo para uma criança que você não tem a intenção de dar? O que vai acontecer com essa criança? Ela não vai, ela vai revoltar, ela não vai entender. A criança não tem capacidade emocional, intelectual para entender essas coisas. E uma vez eu estava comendo chocolate na sala de casa e eu escutei minha filha chegando, a Júlia, e eu rapidamente escondi o chocolate. Já contei essa história algumas vezes, as pessoas riem, mas não é por egoísmo não. É porque quem tem filho pequeno sabe que quando está próximo ao almoço, à janta, você não pode dar doce. Senão ele não vai comer. Tem coisas que você só vai entender depois se for pai ou mãe. Muitas coisas você só vai entender dos seus pais quando você tiver seus filhos. Não tem jeito. Essa experiência é única. E eu falei, nossa, se ela ver o chocolate, se eu deixar ela ver, eu vou ter que entregar. Então eu preferi esconder, porque ela não ia nem saber que tem, não ia pedir e ia almoçar normalmente. Quando você não tem intenção de dar, é melhor não mostrar. E exatamente assim é Deus Pai conosco. Ele só nos mostra o que Ele tem intenção de nos dar. Quando Deus mostrou esse local para o pastor Salles, é porque Ele já tinha intenção de dar, senão Ele não mostraria. Deus não é aquele carrasco que te leva na loja de brinquedo no Dia das Crianças, te mostra um monte de brinquedo, mas não vai te dar nada. Ele sabe que nós somos crianças, Ele sabe que nós somos filhos, Ele sabe que nós dependemos dEle. E isso é fundamental, que você entenda que tudo que Deus tem te mostrado, seja em sonho, seja em visão, seja porque você consegue visualizar um pouco o futuro e você fala, nossa, um dia. Quem aqui já falou, um dia? Quem já falou essa expressão? Um dia. Se Deus deixou você ver isso, que provocou esse um dia, é porque Ele tem intenção de te dar. Se Ele vai dar ou não, depende de tanta coisa. Músico tem muito isso, né? Você entra na loja de instrumento, semana passada eu estava em Los Angeles, fui lá na Guitar Center. 4 andares de instrumento musical. E aí os músicos, rapaz, que só falta ajoelhar vendo as guitarras, vendo os pianos, vendo não sei o quê. E eu estava passando perto de um que falava espanhol e ele falou exatamente isso. Um dia eu vou ter essa Stratocaster, que era uma guitarra que estava assim exposta. Um dia eu vou ter. Eu não conhecia, só escutei ele falando, eu botei a mão no ombro dele e falei assim, olha, se Deus mostrou essa guitarra para você, é porque Ele já está com a intenção de te dar. Porque Deus não é carrasco, Ele é Pai. Ele tem te mostrado coisas, Ele tem te mostrado o futuro, porque Ele sabe que Ele pode te dar isso. Quando Deus mostra o futuro para José, em Gênesis 37, Ele tinha a intenção de torná-lo governador. Quando Ele mostra o fecho dos seus irmãos se dobrando diante dele, Ele tinha a intenção de projetar aquele sonho na vida de José. O único problema é que a gente não consegue nem entender, nem sondar o coração de Deus, muito menos ver o futuro. E é por isso que a gente para na metade. Porque quando Deus começa um processo com a gente não consegue entender o próximo passo. Então a gente se acha perdido. Agora, através da história de José, queria que você abrisse comigo em Gênesis 39. Nós vamos entender alguns segredos que talvez lhe ajude muito a entender a sua situação atual. Gênesis 39 diz o seguinte: e José foi levado ao Egito.
Tinha acabado de ser vendido. Com quantos anos ele foi vendido? Gente, com quantos anos José foi vendido? Meu Deus. Aos 17 anos. Anota aí para você nunca mais esquecer, irmão. É uma das histórias mais famosas da Bíblia. É top 5 da Bíblia essa. Anota aí. Até porque tudo que você não anota, você esquece depois. A neurociência já comprovou que você só retém 13% daquilo que escuta. Ou seja, amanhã, domingo, você só vai lembrar de 13% do que eu falei aqui hoje, durante 1 hora para você. A não ser que você anote. Na segunda-feira você não vai lembrar de nada. Então, sempre quando você considerar importante algo que você está aprendendo, tome nota. Você vai ver que todos os homens e mulheres se destacaram, anotavam muito. Eu ando com um bloco de notas, que às vezes eu estou em algum lugar e me dá um insight, uma ideia, eu paro e anoto aquilo. Às vezes Deus me dá uma palavra, eu paro e anoto. Porque eu não me acho suficientemente inteligente para escutar uma palavra de Deus e achar que eu vou lembrar 1 hora depois. Eu anoto. Às vezes alguém me conta uma história que está me ensinando alguma coisa, eu pego, paro e anoto na hora. Eu falo, posso anotar isso que você está falando? Posso. Várias vezes. Porque eu sei que senão eu só vou reter 13%. Eu quero reter tudo. Porque eu sei que quanto mais informação eu tiver, mais Deus vai poder me usar. José foi vendido aos 17 anos. Um jovem, um adolescente, passando para a juventude. E a Bíblia diz que ele foi levado ao Egito, versículo 1, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Primeiro, existem 2 motivos para José ter caído na mão de Potifar. O primeiro fato espiritual de que Deus escreveu nossos dias. Deus sabe o que vai acontecer contigo amanhã, você não sabe. Mas também tem um fato natural de que José já tinha 17 anos. A Bíblia diz que ele era homem de boa aparência. José cuidava das ovelhas do seu pai, ou seja, ele tinha experiência com o trabalho. E por ser filho de Jacó, que era um homem rico, era um menino bem cuidado. Isso quer dizer, se você viu qualquer filme de escravo, você sabe que escolhia-se os escravos pela aparência, pelos dentes, pela capacidade de trabalho, e os melhores escravos iam para as melhores casas. Quanto mais alta a patente do oficial, melhor era o escravo que ele comprava. Então, além de ter uma conspiração espiritual, existia uma pré-preparação para que José caísse, entre aspas, na casa de Potifar. Ele vai para a casa de Potifar e o versículo 2 diz: e o Senhor estava com José, e ele foi homem próspero. Está falando que o escravo foi homem próspero. Por que escravo? Porque eu não estou onde eu queria estar. Porque por preço de dinheiro me venderam a um lugar que não é minha terra, mas nessa terra eu sou próspero. Eu não queria estar aqui, eu não sou daqui, me compraram com dinheiro, mas onde eu estou, eu prosperei. E continua. E foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, ou seja, Potifar percebendo que Deus estava com José, que tinha uma graça na vida de José, que tinha um favor na vida de José, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que ele tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que o egípcio tinha na casa e no campo. É uma história muito parecida com seu pai Jacó, que estava na casa de Labão,
Você vai ver que as histórias geracionais se repetem muito. Já viu aquele vô que morreu de cirrose, o pai morreu de cirrose, aí vai o filho se mete, morre de cirrose, bebe, morre de... As histórias geracionais se repetem tanto para o mal quanto para o bem, tanto para a maldição quanto para a bênção. Não existe só maldição hereditária, existe bênção hereditária também. Muita coisa que você vai plantar na vida dos teus filhos, eles vão colher em bênção, e os filhos dos teus filhos também vão colher. E a Bíblia diz que o pai de José, Jacó, trabalhou na casa de Labão e Deus prosperava Labão por amor a Jacó. E tudo que Jacó fazia, Deus prosperava. E Labão se tornou homem rico porque Jacó estava ali. Então Labão falou, olha, não sai da minha casa porque Deus tem me prosperado por causa de você. Existem pessoas, existem jovens que Deus vai inserir em lugares que eles não queriam estar. Eles vão até se sentir vendidos por estarem nesse lugar. Mas é que toda uma geração precisa ser alimentada pelo que vai sair da mão dele. Existem lugares que hoje você está e não gostaria de estar. Existe emprego, às vezes você está no emprego hoje e você fala assim, poxa, eu não gostaria de estar nesse emprego. Às vezes você está num lugar, seja geográfico ou emocional, que você fala, poxa, eu não queria estar aqui. Engraçado, José também não queria estar na prisão. José não fez nada para estar na prisão. José não merecia estar na prisão. O único problema é que o homem que um dia o apresentaria a Faraó estava na prisão. E Deus precisa te colocar no lugar onde as pessoas que vão soprar o teu nome diante de reis estão. Então não são lugares que você merece estar, são lugares onde as conexões que vão criar o teu futuro estão. E a vida continua, dizendo no versículo 6... E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia de tudo que estava com ele, a não ser do pão que comia. José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que ele tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Repare que essa mesma frase vai se repetir anos depois, quando o próprio Faraó fala, ninguém será maior do que você no Egito. Somente quando eu estiver sentado no trono eu serei maior do que você. Repare que não importa a fase de vida que ele está, as frases de poder, de governo eram as mesmas. Tem gente que está sempre esperando, é o dia que Deus me levantar. Porque se um dia, daqui a 20 anos, Deus me usar, a partir do momento que Deus soltou a palavra sobre a tua vida, já começou a acontecer. Não importa se você está na casa de Potifar, na prisão ou sentado no trono. Mas continua. Porém ele recusou e falou, ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa ele me proibiu, senão você, que é a mulher dele. Como eu faria tanta maldade e pecaria contra Deus? Olha o que ele fala. Ele começa primeiro a elogiar Potifar. Fala o seguinte, Potifar confiou tudo na minha mão. Não tem ninguém maior do que eu nessa casa. Eu sou o chefe da casa. Eu era um escravo dias atrás, vendido. Agora eu sou o mordomo de tudo isso aqui. Mas ele encerra dizendo a verdadeira motivação do coração dele. Ele fala assim, e como eu faria tamanha maldade contra Deus? Aí já não é mais contra Potifar. Aí ele revelou a quem ele teme. Primeiro ele revelou a quem ele estava agradecido. Depois ele revelou a quem ele temia. Falou assim, primeiro Potifar, eu sou muito agradecido, eu não posso fazer isso. Ele me botou como chefe de tudo. Segundo, como eu faria tamanha maldade contra Deus? E nós sabemos que isso aqui não foi uma vez, a história vai se repetir. Porque antes da tentação vai vir a distração. Você que é jovem, anote isso. Estou te dando uma chave muito importante. Eu fui dirigindo agora de Los Angeles para Las Vegas, com um rapaz da minha equipe. A gente botou no Waze. E aí deu 4 horas e 50. A gente falou, mole, vamos embora, vamos dirigindo. Aí na primeira hora vem um Starbucks assim, Starbucks, cafezinho, né? Vamos parar, vamos. Para. Aí toma um café e sai.
Passa 1h30, você está com fome? Não sei, mais ou menos. Aí tem uma hamburgueria chamada In-N-Out. Falou, vamos parar nessa. Falei, não, cara, a gente acabou de tomar um café. Falou assim, mas essa só tem na Califórnia. É a nossa única chance. Então vamos parar. Aí paramos. Aí fica mais uma hora. Aí sai. Aí vai agora. Ai, vontade de ir no banheiro. Ou seja, as distrações do caminho fizeram a gente fazer em 8 horas um caminho de 4h50. Na verdade, a gente não aguentou o caminho todo. A gente teve que dormir na estrada. Tomamos um prejuízo de ter que pagar um hotel na estrada por causa das distrações. A distração, ela tem uma função, ir te enfraquecendo e te afastando do destino, para que um dia a tentação tenha mais força do que você mesmo. Só que José, eu vou te explicar quem é José aqui, que talvez você não tenha percebido. Com quantos anos ele foi vendido? 17. Agora todo mundo aprendeu. Até os 7 anos, isso é psicologia, qualquer um pode estudar isso. Até os 7 anos de idade, o seu caráter é formado. A sua gestão da psique, ou seja, a forma como você interpreta muita coisa no mundo é formada. Ou seja, por causa do ambiente que eu fui criado, dos pais que eu tive, pelas experiências que eu tive na infância com Deus e tudo, você pode ficar todo dia botando droga na minha frente que eu nunca vou usar drogas. Por que uns usam e outros não? Depende de como você interpreta, dos teus filtros mentais, daquilo que você viu na infância. Eu estava vendo um seriado na Netflix chamado El Chapo, que é a história de um grande traficante mexicano. Mostra que na infância dele ele queria aprovação do pai e não tinha. Quando ele conseguia o dinheiro, o pai dele ia lá, pegava o dinheirinho que ele conseguia trabalhando e gastava com prostituição e com bebida. O pai dele falava para ele, você não vai ser nada, rapaz, você nunca vai ser chefe, me dá isso aqui. Batia nele, fazia um monte de besteira. O único que aceitou ele na infância foi justamente o traficante da região, que quando deu a melhor roupa, tudo. Aí o que ele via? Cocaína, matança e tal. Quando chega na hora de virar traficante na adolescência, qual é a dificuldade para ele? Nenhuma, porque o padrão mental está formado. Agora, José tinha outro padrão mental. Não adianta, depois que o teu padrão mental está formado, escute bem isso, depois que a tua percepção de mundo, que o teu padrão mental está formado, não adianta alguém tentar te convencer de outra coisa. Fala assim, cara, pode cheirar cocaína, é bom. Você fala, não, cara, obrigado. Você já tem uma percepção sobre aquilo, você tem um padrão mental sobre aquilo, não vou. Não adianta você tentar falar para uma pessoa que foi curada de câncer que Deus não cura. Porque a experiência que ela tem, o padrão, a percepção de mundo dela já era. Deus cura e agora, meu irmão, Deus cura. Quem era esse menino aqui que estava rejeitando a mulher de Faraó? Não é só que ele era um santo ungido, você acha que tinha um anjo aqui do lado dele com uma espada de fogo, não era isso não. A percepção de mundo era diferente. Ele era filho do homem que trabalhou 14 anos para ter sua mãe. Ele conhecia a história de amor. Ele tinha outra percepção de mundo. Ele foi um menino amado pelo pai a tal ponto de ter uma roupa diferente. Filho de um dos maiores empreendedores da época. José soube administrar o Egito, não só porque aprendeu muito durante a prisão, mas porque até os 17 anos ele andou com Jacó, o homem que a Bíblia diz que era riquíssimo. Um homem que sabia fazer negócios. Não esqueça de onde esse escravo veio. Não esqueça a infância que esse escravo teve. A Bíblia diz em Gênesis 33... que Jacó está separando a família dele, cheio de medo, porque seu irmão Esaú, que ele não via há anos, está vindo com 400 homens contra ele. Ele começa a separar a família em grupos, porque está com medo. Se Esaú não quiser se reconciliar, se Esaú quiser me matar, pelo menos pega um bando e a gente foge com os outros. A Bíblia diz que ele separou dinheiro, que ele separou muitas fortunas para poder entregar a Esaú. E a Bíblia diz lá em Gênesis 33, e José estava com ele. O menino José, que um dia ia ser escravo, que um dia ia ser governador de todo o Egito, que um dia ia se tornar o homem mais poderoso da terra, esse menino estava com Jacó. E ele viu Esaú vindo na direção, e a Bíblia diz que eles se abraçaram, se agarraram no pescoço um do outro e choraram amargamente. Um com ele começou a chorar, meu irmão, e começaram a se perdoar.
José está vendo isso na infância. Então não é coincidência de anos depois ele está com os próprios irmãos embaixo pensando, me vingo ou perdoo? Qual era o padrão mental que ele tinha? Vem para cá, vem, sobe vocês aqui. Eu sou José, me dá um abraço aqui. Me dá um abraço aqui. Porque presta atenção. Tudo que você sabe sobre a vida, tudo que você vai aprender sobre a vida, tudo que você vai sonhar, vai vir de uma pessoa chamada pai. Pastor, mas eu fui privado do meu pai, já vou te falar sobre isso. Se eu estou no altar hoje é por causa do meu pai. Se José resistiu a essa mulher aqui, foi porque o pai dele deu... Aqueles 17 anos foram preciosos para ele aprender o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. É a famosa carta de Martin Luther King para o pai dele, aos 18 anos de idade, quando ele entra para a faculdade de teologia em Boston, ele escreve para o pai dele lá: pai, aqui está tudo bem, eu tenho comido muito bem, tenho feito as aulas e eu não faço nada aqui que eu não faria na sua frente. Assinado, seu filho. Porque depois que o menino está formado, não tem ninguém que convença ele que Deus não é bom, que droga é bom, que sexo é melhor do que a presença de Deus, que fazer isso, que fazer aquilo. Não tem nada. Que ideologia de gênero. Tem gente que pergunta, tu está preocupado com teus filhos sobre ideologia de gênero? Não, eu falei, não, estou preocupado em se apaixonarem pela glória de Deus. Se eles se apaixonarem pela glória de Deus, pode contar para eles que história for, que eles não cola mais. É isso! A gente está focando no problema em vez de focar na única coisa que pode resolver. José, ele vai se tornar um homem mais poderoso em poucos anos, só que ele não sabe disso. Você acha a história de José bonita porque você conhece o final. José aqui não tinha a mínima ideia do final. Você acha interessante porque você sabe que aos 30 anos de idade ele vai ser governador do Egito. Você acha um sofrimento, ele foi vendido com 17. Assume o Egito com 30. Ele sofreu, entre aspas, quanto tempo? É uma conta difícil, realmente. 13 anos. Realmente, eu vou ajudar. 13. A Bíblia diz que ele morre aos 110 anos. O que é sofrer 10, 12% da vida e ter 88% da sua vida governando? Tem gente que quer inverter, adora inverter. Vou sofrer 88% para ficar 12% aproveitando. Ô, glória! Porque os padrões que vieram da nossa infância, a forma como nós fomos criados, determinaram o que a gente fez na adolescência. O que a gente fez na adolescência determinou os próximos 20 anos. Então hoje eu tenho 36 anos, eu não sou fruto da oração que eu fiz ontem, eu sou fruto do que eu plantei na adolescência. Você fala que o homem de Deus está quanto tempo no ministério? Estou desde que eu nasci, irmão. Porque é um processo. Cada não que eu dei, cada sim que eu falei no altar, cada passo que eu dei para trás, quando Deus me pedia, vem para trás. Cada vez que eu fui para a esquerda, cada isso contou para que hoje você esteja onde você está. Com José foi exatamente isso. Ele era filho de um homem que preparou na sua casa um ambiente para ele ser governador, ainda que nem tivesse ideia disso. Eu, Jesus, o Todo-Poderoso que está sentado à destra, que vocês me adoram, que vocês cantam todo domingo, cantam música. Então, eu, Jesus, eu não faço nada que eu não veja o Pai fazer. Eu preciso que o Pai me mostre como faça. Então, quando os discípulos estavam cansadinhos e dormiam, ele ia para o monte para ouvir, escutar e ver o Pai, para que no outro dia ele tivesse as instruções de como, quando, por que fazer as coisas. Só que nós temos uma geração que, ao contrário de José, não teve essa base, não aprendeu, não teve um pai para ensinar o como fazer. Ele não viu o empreendimento que o pai fazia, ele não viu o amor que o pai tinha pela mãe, ele não viu isso que José viu. O sofrimento de José foi suportável porque tinha algo por trás dele, que era uma família, que era um pai que deu toda a base para ele estar onde ele está. Agora olha que privilégio você tem. Quem aqui
não conviveu com o pai, ou teve um pai ausente de alguma forma. Quem aqui teve algum problema com o pai? Olha quanta gente. Tenta filmar isso aí. Fica com a mão levantada. Olha quantas pessoas. Ok, pode baixar agora. Sabe qual é o privilégio que Deus está te dando? Disso acabar na tua geração, porque a partir de hoje, a partir de agora, começa contigo, você vai ser patriarca. A Bíblia não fala muito de como foi a relação de Abraão com o pai, porque provavelmente não foi boa, mas de Abraão com Isaac fala, de Isaac com Jacó fala, de Jacó com José fala. Sabe por quê? Porque você pode ser Abraão, pode começar contigo, pode vir sobre você. Não importa o que você passou, e sim o que você agora vai fazer para passar para os teus filhos. Sabe que eu trouxe meu filho para cá? Porque ele tem que ver o que é o altar. Porque quando ele tiver 15 anos, os problemas que o mundo vai ter, eu não vou ter preparação nenhuma para evitar. Eu não tenho como evitar o que falam para ele na escola. Se ele não se apaixonar por isso aqui primeiro, se ele não amar a palavra, se ele não amar a forma como eu trato a mãe dele, se ele não amar a forma como eu educo ele, qualquer coisa lá fora vai levar ele depois. Ninguém levou José. A Bíblia não diz que tinha anjo do lado dele. A Bíblia não diz que tinha algo uma bolha sobrenatural. A Bíblia só diz que ele era filho de Jacó e o Senhor estava com ele. E é por isso que o inimigo trabalhou muito para deturpar, inclusive, a paternidade espiritual, porque para quem não teve pai natural, automaticamente Deus coloca uma paternidade espiritual para suprir. E veio tantos abusos com isso, com essa paternidade espiritual, com isso, com aquilo, com cobertura. Porque tudo que é verdadeiro, o inimigo começa a levantar um monte de falso para confundir. Se Deus quer levantar um apóstolo na geração, o inimigo ordena 2.000 em um dia. Para virar moda, para ser comum e confundir as pessoas. A Bíblia continua dizendo que José, não tocou na mulher de Potifar. Vou pular essa história para ir ganhando. E aconteceu, versículo 19. Ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, o que falava, dizendo, conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou para a prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim ele esteve ali na casa de cárcere. José foi preso injustamente. Aí a Bíblia diz, alegrai-vos quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Porque não foi por causa de roubo, nem de mentira, nem de assassinato, mas foi por causa do meu nome. Alegrem-se quando você for preso injustamente, porque para falar mal de você vão ter que mentir, como mentiram sobre José. Para falar mal de você vão ter que mentir. Aí a Bíblia diz que tudo bem. Entregaram ele na prisão. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça, favor aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com José. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José começou a entender que é o seguinte, já entendi. Não faz diferença se eu estou na casa de Jacó, se eu estou vendido num buraco, se eu estou ali sendo vendido para Potifar, se eu estou na casa de Potifar, se eu estou na prisão, o Senhor está comigo e eu estou governando. Ele percebeu que a promessa era mais forte que as circunstâncias. Mas a gente foca tanto nas circunstâncias. Não, eu estou preso, Deus não está me vendo aqui na prisão. Não, claro, você tem que ficar um tempo aqui para conhecer o cara que vai te apresentar a Faraó. Só que Deus mostra o destino, mas não revela o processo. E como você não consegue ver o processo, o próximo passo, você se desespera e se revolta contra Deus. Ou então quando vem a distração, como uma mulher de Potifar, você fala, quer saber? Essa vida injusta, eu vou me lançar.
Mas quem sabe de onde veio e quem sabe a quem está servindo, não se entrega às distrações da vida. Uma das melhores definições de foco é saber dizer não. Porque muitas propostas vão chegar na tua mão que nem são pecado, mas um dia vão ser. E enquanto elas não são, ela vem só para te distrair. Existem muitas situações que parecem ser maravilhosas, mas é só para atrasar você no caminho, para que você não chegue no destino a tempo. É aquele Starbucks da estrada, fala, meu Deus, que café delicioso, vou parar só. Já atrasou mais meia hora. Foi gostoso? Foi, mas atrasou o destino. Deus vai ter misericórdia, vai me deixar chegar no destino? Vai, mas vai chegar atrasado. A base que Jacó deu para José fez com que aos 30 anos de idade ele estivesse sentado numa cadeira, governando todo o Egito. E a Bíblia diz que ninguém levantava ou descia a mão sem a autorização de José. Quando Deus começa a contar a história de Jacó, ele primeiro cita o nome de José. Porque tem muita coisa que Deus começou a fazer na tua vida, começou a te prosperar, começou a te dar, começou a curar as feridas emocionais, começou a te libertar dos traumas da infância. Não é por causa de você, é por causa do teu filho que está vindo. Muita coisa que Deus fez na vida de Jacó, muita coisa que Deus fez na vida do teu pai foi por causa de você, cara. Muita coisa. Muita coisa que Deus fez na vida do meu foi por causa de mim e dos meus irmãos. Muita coisa Deus começou a fazer na vida de Jacó para que José tivesse o conhecimento e não caísse no que provavelmente o próprio Jacó cairia. E não se entregasse às coisas que qualquer um se entregaria. Porque Deus precisava de um para governar sobre o Egito. E um jovem, 30 anos é muito jovem. Deus precisava de alguém para alimentar aquela geração. José foi o homem, foi o jovem que alimentou uma geração inteira. A terra estava em fome, todos vinham comer na mão de José. E as pessoas já não tendo mais dinheiro, porque a fome se estendeu, começaram a vender não só as suas terras, mas a si mesmo. E a Bíblia diz que José comprou as terras e as pessoas. Não tem registro histórico de um homem que foi mais poderoso que José, porque nunca um homem comprou terras e pessoas. Hoje o homem mais rico do mundo tem empresas, não tem pessoas. José tinha tudo. Assim que, entenda bem, a Bíblia diz que se teu pai e tua mãe te abandonarem, o Senhor jamais vai te abandonar. O maior privilégio que você tem é que às vezes você não pode crescer com teu pai, mas o próprio Deus, que não deixa o órfão, não deixa a viúva, não deixa o desamparado, não deixa o pobre sozinho. Cuidado com quem você mexe, que Deus sempre vai estar do lado do mais fraco. Ele não deixa o mais fraco sozinho, ele desce e ele mesmo assume. Vem que eu mesmo vou ser teu pai. Eu mesmo vou cuidar de você. E você pode ver que nunca faltou nada. Que Deus veio te protegendo até aqui. Que Deus veio te colocando as coisas na mesa para você até aqui. E hoje é um dia de você deixar para trás a dor que tem que deixar, o sofrimento, o trauma que tem que deixar, porque vai começar por você a bênção da sua família. Se antes não começou pelos seus pais, vai começar por você. Deus te trouxe aqui porque não importa a sua idade. O processo de José começou aos 17 anos. Quanto mais cedo começar o processo, mais rápido você reina. Mais jovem você senta no trono. O processo é inevitável. Tem gente que faz campanha na igreja para fugir do problema, só que é processo. Então ele fica fazendo campanha na igreja e atrasando o dia do governo. Imagina se existisse campanha na época de José. Ele ia fazer campanha para não ir para a prisão, campanha para não ser perseguido pela mulher de Faraó, campanha dos 7 dias para Potifar. Ou seja, nunca ia se cumprir nada na vida dele, porque ele estava sempre fugindo do processo. Deus te trouxe hoje aqui porque você vai entender que nós somos reflexo
daquilo que fomos expostos na infância. Nossa percepção de mundo, a forma como nós vemos as coisas. José se tornou o que se tornou por duas coisas: pelo que aprendeu com o pai e porque o Senhor era com ele. São duas coisas que eu preciso hoje entender, que daqui a 10 anos, eu tenho 46, meu filho tem 15, hoje ele tem 5, vai fazer 5. Então, se eu não for pai dele agora, se eu achar que meu ministério é mais importante que a paternidade que eu tenho, se eu achar que meus seguidores, que isso ou que aquilo é mais importante que ficar em casa pastoreando meus filhos, daqui a 10 anos a conta vai chegar. E eu ainda vou ser novo, vou estar cheio de vontade de servir a Deus, mas meus filhos não vão estar comigo. Porque o que eu atendo de gente que hoje é influente, que hoje são homens e mulheres de Deus, mas os filhos não querem estar com eles, são muitos. São muitos. Nós não seremos assim. O projeto de Deus do início ao fim foi de pai para filho. Deus tem uma responsabilidade contigo em relação aos teus filhos. Você pode ver que tudo que o inimigo faz, toda a trama do maligno é para tirar o pai de casa. Porque o inimigo não precisa destruir a família se ele tirar o pai de casa. Se ele tirar o pai de casa, ela se auto-implode, a família se destrói. Fica sem provisão, sem destino, sem proteção. Quando o inimigo começou a ver que nem Jesus fazia algo sem ver o próprio pai fazer, ele começou a entender que a figura do pai precisava ser atingida. E é por isso que está vindo toda essa ideologia, todo o homossexualismo, os direitos iguais. Ontem eu fui jantar num restaurante caro com a minha esposa. Aí quando chegou a conta, a menina veio e me deu. Eu olhei para ela sério e falei assim: por que você me deu essa conta? Mas falei assim com ela: ué, porque a menina deu um passo para trás e falou: porque o homem que paga. Eu falei: o quê? Você está me discriminando? Chame o gerente, por favor. Não estou acreditando que você está falando isso aqui, moço, o que está acontecendo? Eu falei assim: por que você deu essa conta para mim? Você não tem direitos iguais? Nós não somos todos iguais aqui? Aí ela começou a ver que eu estava brincando, foi se acalmando, mas entendeu o que eu quis dizer. Existe toda uma trama do inimigo para ir roubando a figura do homem, para que o filho perca a identidade e uma geração fique sem alimento. Porque eu vou ter minha história como pai, eu posso ter a história de Jacó. Eu fui chamado como Jacó, foi chamado de trapaceiro, aquele que fica pegando o calcanhar. Mas também em algumas fases da vida foi chamado de um homem que lutava com Deus, um homem que era... Jacó passou por tudo isso. José foi chamado de quê? De nada, porque tudo que Jacó passou, morre aqui, meu filho, vou passar para você agora só o que Deus tem para você. Maldição vai ficar para trás, se eu fui trapaceiro no passado vai ficar para trás, o que eu fiz vai ficar no passado, porque para as minhas gerações vai passar o projeto de Deus, para minhas gerações vai passar o que Deus determinou. Com 17 anos, vou repetir o versículo. Com 17 anos, versículo 1 do 39, nós já lemos. Versículo 2. E o Senhor estava com José e foi homem próspero. Com 17 anos, ele é comprado por Potifar e se torna um homem próspero. Aí a Bíblia diz que anos depois ele tem um filho. E aí as pessoas perguntam assim: por que você está botando o nome dele? Por que você está botando esse nome? Ele falou assim: porque Deus me prosperou em terra estrangeira. Olha só, no primeiro ano que ele chega na terra de escravidão, Deus já começou a prosperar ele por causa de Manassés. Deus, tudo que Ele está fazendo por você é por causa do Asaf e da Rebeca. Tudo que Deus está fazendo por mim é porque eu sou passageiro.
Eu já caí, já levantei, eu estou aprendendo, mas eles não vão passar pelo que eu passei. Seus filhos não vão passar pelo que eu passei. Mas eu não tive pai. Teu filho vai ter. Mas eu não pude adorar a Deus, não nasci em berço de ouro. Teu filho vai nascer no berço de ouro. Teu filho vai nascer no altar. Teu filho vai estar aqui, porque só depende de você e a decisão você toma hoje. É por isso que essa palavra é para jovem, porque está na hora de você decidir quem você vai ser nos próximos 10 anos. Quando eu sento para falar com minha equipe, hoje nós temos 18 pessoas que trabalham no nosso ministério integralmente. Tudo que a gente planeja, a gente está falando o seguinte, tudo que eu estou tomando a decisão, as decisões que nós vamos tomar vai afetar no meu filho, teu filho, teu filho. A gente nunca toma uma decisão por causa de um eventinho, por causa de uma coisinha ou de outra. Quantas coisas nós abrimos mão, porque a gente está pensando sempre nas gerações, porque Deus sempre pensou em gerações. Daqui a 10 anos, meu filho vai ter 15 anos, eu quero que ele me abrace e fale assim, você é meu pastor. Pai, eu te amo, eu aprendo tudo contigo. É isso que eu quero. Então, para que você está trabalhando? Estou trabalhando para isso. Se outras pessoas puderem entender através do que eu prego a mesma coisa e falar, você é meu pastor, eu vou ficar muito feliz. Aprendo muito contigo, vou ficar muito feliz. Olha, você abençoa minha vida, eu vou ficar muito feliz. Mas eu faço mesmo, é por causa dos meus filhos. É para que eles alimentem a geração. Deus não vai deixar você morrer na etapa que está. Por quê? Escute isso. Para José, que estava vindo da escravidão, a casa de Potifar era um sonho. Sou jovem, minhas emoções estão à flor da pele. Eu estava para ser vendido como escravo, agora eu estou governando uma casa e está ótimo. O que você faz quando acha que chegou no teu destino final? Defende com todos os dentes. Você fala, daqui ninguém me tira, eu estou na bênção. Você percebe que não está na bênção quando as distrações e as tentações são maiores do que o lugar que você está. Quando ele percebeu que a distração ali era muito grande por causa da esposa de Potifar, ele deixou ir. E regrediu, foi para a prisão. Ele não avançou, regrediu. Tem vezes que Deus vai te puxar para trás, porque vai ser mais rápido vindo para trás, ele dá uma flechada. Da prisão ele foi direto para o trono, não teve mais escala, foi direto. Bum, caiu no trono. Eu encerro com isso aqui. Olha só, ele estava na prisão, e na prisão, eu estou escrevendo um livro chamado O Maior Poder do Mundo. Esse livro vai ser revolucionário. Eu vou falar sobre os 7 poderes que regem o mundo. Esses 7 poderes não foi só uma revelação divina. Eu entrevistei 100 líderes mundiais, viajei 45 países para descobrir quais são os 7 poderes que realmente movem o ser humano. Porque você acorda de manhã e sai para fazer, o que os maiores e os mais históricos heróis fizeram, ou seja, quais foram os poderes que moveram esses homens. 2, José tinha todos, mas 2 se manifestaram na prisão. Olha que interessante, 2 se manifestaram na prisão. Primeiro, ele fez uma conexão. Ele se conectou a pessoas, ele montou uma networking. Agora presta atenção, o que é se conectar com uma pessoa? Não é eu conhecer o Tom hoje, ele anotar meu WhatsApp e falar assim, vamos trocar o WhatsApp, pronto, agora eu conheço o Tom, ele me conhece. Isso não é conexão, não. Conexão é quando é aquilo que aconteceu com Jonatas e Davi. A alma de Jonatas se conectou de Davi. E aí Jonatas está pensando mais em Davi do que nele. E quando ele escuta que o pai vai matar Davi, ele fala assim, olha, eu vou trair meu próprio pai, vou trair o rei de Israel, mas não vou deixar Davi morrer. Isso é uma conexão. Conexão é quando você tem coragem de estar aqueles 3 minutinhos diante do homem mais poderoso da terra, sendo apenas um copeiro, apenas um garçom, e diante de Faraó lembrar de citar o nome de José. Conexão é quando alguém tem coragem e amor suficiente para te citar diante de poderoso. Fala assim, você precisa conhecer o fulano. Eita! Entendeu? Isso é conexão. Isso é networking. José conseguiu montar isso dentro da prisão. Que ele podia estar assim, o que eu estou fazendo no meio desse bandido? Eu não merecia estar aqui. Mas como a saúde emocional dele estava em ordem por causa do pai que tinha, por causa da onde veio, por isso que a origem acaba determinando o destino. Ele estava na prisão fazendo contato. Então as conexões
foram o tubo que levaram ele para dentro da sala de Faraó. Mas o que colocou ele lá? A sabedoria para resolver problemas. Então tem dois poderes aqui. José tinha todos, mas eu quero falar só de dois. O poder das conexões e o poder da sabedoria. As conexões colocaram ele ali, mas a sabedoria foi um motivo pelo qual ele estava ali. Porque Faraó tinha um problema para resolver. E esse copeiro falou, tem um homem lá na cadeia que pode resolver. Ele tem sabedoria para resolver esse problema. José vem e resolve o problema. E quem resolve o problema difícil recebe o governo. Ele recebeu o governo. Agora, o mais engraçado é que quando ele entra na sala de Faraó, a Bíblia diz assim, ó. E Deus deu graça. Repete comigo, Deus deu graça. A José diante dos olhos de Faraó. Aí aquele escravo, prisioneiro, com roupa de prisioneiro, com cheiro de prisioneiro, entra na sala. Faraó olha para ele e olha a primeira pergunta que Faraó faz. Quem melhor do que você? Aí o prisioneiro se olha assim. Eu? Quem melhor do que você para governar todo o Egito? Porque quando Deus dá graça para você, não importa que faculdade você veio, não importa quem foi teu pai, não importa que bairro você nasceu, quando Deus dá graça para você, os poderosos perguntam, quem é melhor do que você para ter o que eu tenho agora? E passa para você. A história de José parece muito com a sua, em algum lugar. Seja lá no início com Jacó, seja no momento da prisão, seja na mulher de Potifar, seja na hora que ele senta no trono. A história de José é a história do ser humano. Se encaixa com a sua em algum lugar. Por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Porque Ele quer que a gente coloque os olhos no que realmente importa. Deus te trouxe até aqui porque Ele quer te colocar no tempo certo sentado no trono. Se estava escrito seria aos 30 anos, não pode ser aos 35 nem aos 40. Às vezes você já passou, já era para estar sentado, já era para estar governando o que era para governar. O sonho que Ele te deu lá atrás já era para ter acontecido. Nós vamos sair hoje das desculpas. Nós vamos sair hoje dos coitadismos. Ah, mas é coitado de mim. Vamos sair hoje do vitimismo. E nós hoje vamos dar um novo destino para a nossa caminhada aqui na terra, para o nosso ministério, para os nossos filhos, para tudo que Deus confiou na tua mão. O que Deus confiou na tua mão? O que Ele confiou na tua mão? O que Ele confiou na tua mão? Na época, Davi era um adolescente da idade de muitos que estão aqui, ele confiou as ovelhas do pai. Aí vinha urso, ele matava urso por causa das ovelhas do pai. Porque o que Deus confiou na tua mão é para você proteger. O que eram as ovelhinhas, as poucas ovelhas do pai para quem seria o grande rei de Israel? Nada. Mas naquela época era o que Deus confiou na mão dele. O que Deus confiou na tua mão hoje? É isso que você tem que proteger. Tem gente que está sonhando tanto com o futuro que esquece do que Deus colocou na mão agora. José sabia respeitar os processos, por isso chegou onde chegou. Você também vai respeitar. Você não vai mais fugir de problema, agora você vai resolver os problemas. Aí teu chefe vai olhar para você e vai falar assim, rapaz, quem melhor do que ele para assumir a gerência dessa multinacional? Cai um problema, todo mundo corre, ele vai e resolve, ou ele é maluco ou ele é o próximo gerente, é um dos dois. Deus vai te dar capacidade para fazer as coisas. Deus vai suprir a ausência de pai se você, caso teve. Se não teve, se precisa só de uma restauração, Deus vai restaurar. Aliás, hoje é um bom dia para você honrar teus pais. Se você tiver oportunidade, se eles estão vivos, liga para eles hoje, honra teus pais, honra teu pai e tua mãe. Eu deixo sempre meus filhos verem como eu honro a vida dos meus pais, para que eles saibam. Porque quando ele tiver 17 anos, o mundo pode apresentar o que for para ele, ideologia de gênero, já vai ser tarde demais. Eu falo, diabo, já era. Eu já ensinei. Eu fui pai dele, agora eu quero ver você mudar a cabeça dele. Agora eu quero ver você falar que isso aí é melhor do que a glória de Deus, é melhor do que o altar, é melhor do que o amor da família. Quero ver você mostrar, quero ver. Vai chegar uma hora que a gente vai inverter quem vai ficar com medo. Hoje a gente está com medo. Ai meu Deus, será que isso vai entrar na nossa casa? Será que o demônio vai pegar nossos filhos? Será que a ideologia... Hoje a gente está com medo, vai chegar um tempo que o diabo vai ficar com medo da gente. Porque a gente vai treinar nossos filhos e vai botar eles na rua.